Vai aparecer para vocês aí que está gravando. Pronto. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Educação Física, nossa revisão. Tio Carlos aqui para fazer aquela revisão básica. E a gente vai usar a nossa última atividade, aquela atividade que ficou em forma de formulário. Forma de formulário é boa. Tá lá no Google Sala de Aula. Vocês realizaram. Tá bom? Antes disso, vou aproveitar, inclusive, para dar alguns avisos. Vai ficar aqui bem pontual no vídeo. Certo? Estou gravando. 2 avisos. A nossa prova, que seria na quinta-feira, se não me engano, dia 28. 28? Na quinta-feira, dia 30. Tá? Ela foi alterada para não mexer com o estágio de vocês. Tá certo? Não vocês nem prejudicarem ou um lado ou outro. E ela foi transferida para o dia 4, na segunda-feira. Tá bom? Então, primeiro aviso, anotem aí, a nossa prova, tá? Ela foi transferida para o dia 4, na segunda-feira. As terceiras séries realizaram a prova no dia 4, segunda-feira, 4 de outubro. Tá bom? O segundo aviso, basicão, ó. O nosso trabalho de 3 pontos, ele permanece com a data de entrega. Tá certo? Sem alteração. Lembra que eu falei que ela tinha ficado em aberto por conta do calendário de avaliações, né? O calendário veio oficial, né? E eu não ia prejudicar vocês trazendo a data para essa sexta-feira. Tá bom? E também para não ficar muito distante, espero que vocês entendam isso, eu mantive como estava no dia 1º de outubro a entrega do trabalho. Tá certo? Combinado? Então, dois avisos aí, 2 coisas importantes, tá bom? Dia da nossa prova, dia 4 de outubro, anotem. Data de entrega do trabalho de educação física dos 3 pontos, dia 1º de outubro. Ok? Beleza? Acho que bem tranquilo. Acho que era só isso que eu tinha para falar. Tá? Bom, a nossa revisão, ela tem como base a nossa aula sobre a participação feminina nos Jogos Olímpicos, né? A evolução dessa participação, como ela acontece. Né? E ficou muito bacana que nós tivemos essa última atividade, essas 5 últimas questões aí que foram colocadas lá no Google Sala de Aula, como formulário, tive uma base assim, imensa de como estavam os estudos, né? Orientei lá que vocês poderiam buscar nos slides, buscar na própria aula, e digo para vocês agora, quem assistiu 15 minutinhos lá da aula, tinha uma boa base para responder a essas questões que estão aqui. Tá certo? 15 minutinhos só da aula, bem tranquila. Tá bom? Então, vou refazer alguns pensamentos agora, prestem bastante atenção, que a nossa prova, ela vai ter aí muita semelhança com essa atividade. Tá? Quem realizou a atividade já está um pouquinho mais na frente. Quem está acompanhando aqui hoje a nossa revisão também vai ficar um pouquinho mais na frente, seja aqui agora, ao vivo, ou seja depois assistindo ao vídeo, quando eu publicar ele lá no Google Sala de Aula. Combinado assim? Tranquilo? Então me acompanhem. Vou começar. Deixa eu ver, cadê aqui? Tá aqui. Vamos lá. Então tá lá. Nós fizemos a atividade, ela ficou assim. Questão número 1. As celebrações dos Jogos Olímpicos podem ser divididas em 2 períodos principais e que se destacam. São eles... Opa! E agora? E aí, terceira série de redes de computadores? Qual a resposta correta? Quem assistiu a aula? Quem foi lá, deu uma olhadinha? Quem respondeu a atividade? Tenha medo não, pode falar, a hora de errar é agora. Eu coloquei o item A. Não sei se está certo, né? Vou puxar a sua orelha, Luana. Você tem que ter convicção, mulher. Eu coloquei o item A, eu acho que está certo. Acho que está certo. Eu coloquei Caroline. o item B. Gabriel, B de bola. Isso? Tá. Como se dividem os Jogos Olímpicos? E aí, agora? Tem 2 respostas diferentes já. Caroline botou A. Nossa, era para ser o item B mesmo. Agora que eu acho que era, porque eu vi sobre a antiguidade e a era moderna, né?
Então, Luana, repete agora. Tio Carlos é o B, com certeza. Vai lá. Carlos, agora eu tenho certeza que é o item B. Eu acho que eu... Perfeito. Meus amores, é o item B de bola. Jogos da antiguidade, jogos da era moderna. Você não vai comentar item a item, não, professor? Na verdade, não tem nem como eu comentar essa questão. Tá bom? Por quê? Porque ela é muito reta, muito simples. Embora a gente não tenha visto os Jogos Olímpicos em si, não comigo, pelo menos, vocês podem ter tido alguma ideia disso nas aulas anteriores à minha chegada à escola, né? Mas, ainda assim, com a percepção de vocês dentro da aula, né, quem assistiu, como eu falei, quem assistiu, quem acompanhou os slides, dá para responder essa questão aí fácil, fácil. Ok? A gente tem um marco temporal, sim. E aí é sobre ele que eu vou falar agora. Esse marco temporal, ele divide as eras em era da antiguidade e era moderna. Tá certo? Que marco temporal é esse, professor Carlos? Pessoal, é um marco que gera nova estruturação, a cobertar mais modalidades, mais países envolvidos, mais atletas, maior integração. Tudo isso, tá, faz parte do marco temporal, que divide as eras. É exatamente por isso que a gente tem os jogos como a gente os vê hoje. Tá certo? E quem foi o idealizador disso, tio Carlos? O barão Pierre de Coubertin. Foi ele quem idealizou os jogos dessa forma, assim como vem até hoje. Estádio olímpico, atletismo, as provas, a diferenciação, a quantidade de outras provas, a pira olímpica, tudo que vocês podem imaginar como nós vemos hoje. A diferença é que hoje a gente tem muito mais modalidades ainda, muito mais países participando. E essa progressão veio edição após edição, de 4 em 4 anos. Barão Pierre de Coubertin. Eu sempre tenho uma preocupação imensa de trazer para vocês algo que construa pensamentos e raciocínios para vocês. Não algo que seja simplesmente decoreba. Tá certo? O professor Carlos, você vai cobrar na prova que eu saiba quais são os primeiros jogos? Não. Você vai cobrar na prova a linha temporal de quando a quando duraram os jogos da antiguidade? Não. Você vai cobrar quando foi o primeiro campeão, quem foi o primeiro campeão olímpico? Também não. Tudo a gente tem em forma de reflexão a esse ponto. Quando o Galvão Bueno chega lá, oba, hoje vai ter, vocês chegam na frente da TV, hoje vai ter a abertura das Olimpíadas, eu vou assistir, tá lá o Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui ao vivo do estádio 2024, Parque des Príncipes, em Paris, nem se chama assim, vamos perdoando aí, para acompanhar a abertura de mais uma edição dos Jogos Olímpicos. São os 30º, acho que quartos Jogos Olímpicos da era moderna. Essa identificação é que vocês precisam saber. Porque elas acompanham algo a respeito do cunho social. E o tema da nossa aula, o foco, na verdade, foi em cima do tratar do ser mulher, que a gente vai debater nas outras questões. Mas a história das Olimpíadas, ela é reflexo da história da humanidade. Obviamente, dentro do esporte. Foge um pouco aos termos políticos, foge um pouco a situações de economia, por exemplo. A gente vem para a área esportiva. Qual é a evolução do esporte? Como ela aconteceu? Quais são as diferenças para os jogos da antiguidade e agora? Tudo isso. Então, quando ele fala lá, se vocês forem assistir, vocês vão lembrar de mim. Jogos da era moderna. Vocês já sabem que é porque são os jogos como eles são hoje, só que como eles foram criados lá atrás. E vem evoluindo. E tudo isso a gente vai ver aqui. Vem comigo. Há alguma dúvida nessa primeira questão? É muito reta. Os jogos helênicos e jogos espartanos, eles são jogos dentro da antiguidade. E eu não vou falar sobre a antiguidade. Tá? Não vou cobrar para vocês na antiguidade. Os jogos helênicos, por exemplo, eles são jogos
só para mulheres. Criados para que as mulheres pudessem participar e se desenvolver a nível esportivo. A luta que se tem hoje, que vocês veem, tá? É assim um pontinho, uma formiguinha no meio do oceano, perante aquilo que se passava lá na antiguidade. Os Jogos Helênicos, eles começaram e começaram a incomodar também. Tá certo? A gente já vai ver isso nas próximas questões. Há alguma dúvida sobre essa primeira? Tranquilo, né? Ai, meu Deus. Chegou. Vamos lá. Questão número 2. Nos jogos da antiguidade, as mulheres tinham uma condição clara quanto à sua participação nos jogos. Qual a alternativa correta, pessoal? Vocês que estão aqui comigo, vocês 15, 14 que estão aqui comigo, muito obrigado pela participação, gente. Vocês estão aí hiperatarefados. Carlos Henrique botou item C. E aí? Concordam com ele? Eu também coloquei o item C. Então, muito bem. A resposta verdadeira é o item C mesmo. É isso. Também não tem muito que eu discutir nos outros itens. Tá certo? Beleza, Nailson, item C. Pessoal, a gente tem aqui uma desenvoltura muito clara. E que quando vocês tiverem que pensar a esse respeito, e aí que vem os pontos de reflexão que eu falei para vocês em cima das questões, tá? Imaginem se hoje as mulheres não pudessem competir nas Olimpíadas. Imaginem se elas não pudessem assistir às Olimpíadas lá, em loco, dentro do estádio. Percebam quanto de luta vem a partir desse parâmetro para hoje. Então, a gente tem exatamente o parâmetro contrário, tudo aquilo totalmente diferente do que a gente vê hoje. Então, quando a gente falar, como diz ali no começo da questão, em jogos da antiguidade, é exatamente esse massacre, vou dizer assim, machista. As meninas não podiam nem assistir, quanto mais competir. Sobre os outros itens. Alternativa A. Podiam assistir e entregar os prêmios aos vencedores, mas não competir. Pessoal, não confundam. Nos jogos da antiguidade, apenas as sacerdotisas podiam assistir aos jogos. Elas aguardavam o fim da competição para entregar os prêmios aos vencedores. A coroa de louros. Elas eram consideradas mais próximas dos deuses. Os deuses do Olimpo. Né? Quem aí assistiu aí, Gladiador, filmes que remetem à Grécia Antiga, Esparta, né? Os 300 de Esparta, né? Os 2 filmes que se tem, eu me lembro são 2. Alexandre o Grande, Roma, tá? São filmes que mostram todo um tratar que começou com as questões bélicas, né? Em guerra, tá? Enfim. Eram cidadãs para a sociedade da época, podiam assistir aos jogos, mas não podiam competir. As mulheres não eram cidadãs. E no começo dos jogos, elas ainda eram proibidas de assistir, e quando começaram a participar, elas nem prêmio recebiam, porque nem atletas eram consideradas. As mulheres não recebiam medalha, por exemplo. Recebiam certificado de participação. Que tosco. Concordam? Então, assim, a alternativa C é a alternativa corretíssima quanto a esse tempo. Esse período nefasto. Lembrem do feudalismo. Lembrem de outras épocas que o professor Felipe Fladson com certeza deve ter falado com vocês sobre outras eras. Como era o tratado da mulher? Quando foi que a mulher começou a poder votar no nosso país? Lembre-se que é uma luta antiga e façam esse paralelo. Esse ponto de reflexão precisa estar na cabeça de vocês. Hoje elas ainda lutam, a gente vai ver mais na frente um pouquinho como é que se dá essa luta. Alguma dúvida aqui na alternativa B? É uma questão também muito reta, não tem muito o que discutir. São características de uma era. Era da antiguidade, era assim.
Alternativa C, eram proibidas de assistir e competir. Certo? Posso passar para a terceira? Vamos nós. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, foram marcados por uma participação efetiva maior das meninas. Como se deu essa participação? E aí, quem pode me dizer? Carlos Henrique, D de dado. Boa. Alguém marcou diferente? Caroline, D de dado. Show. Mais alguém? Quando vocês estabelecem perfeito, Luana e Marcelo, show. Assis também, show. D de dado. Perceberam que vocês estabeleceram aí um marco temporal? Barão Pierre de Coubertin vem, reestrutura tudo, começam os Jogos da Era Moderna. Como é que era antes disso? Era o cenário pior. Não podiam assistir nem competir. Quando começa, pequenas conquistas. E aí vem se desenrolando de lá para cá. Ponto de reflexão, um resumão aí, ó. Resumaço. Tá? Nos primeiros jogos da Era Moderna, elas poderiam apenas assistir, mas eram impedidas de competir. Usem essa palavra nas redações, nos comentários, nas reflexões de vocês. Impedidas de competir. Proibidas de competir. Tá certo? Preste bem atenção. O item A fala, elas podiam assistir aos jogos e podiam entregar os prêmios apenas às sacerdotisas. E isso é lá na antiguidade. Podiam competir em esportes de cunho cultural. Gente, o Barão Pierre de Coubertin, ele tinha essa ideia. Né? O pensamento da época era esse, de que as meninas eram... poderiam passar por, vamos dizer assim, desacertos fisiológicos, que uma prova de muito esforço, um esforço muito vigoroso, como a maratona, por exemplo, podia trazer consequências fisiológicas irreversíveis, como não poder mais engravidar. As mulheres, na época, eram apenas tratadas como... faltou a palavrinha agora? A sua função, né, dentro da sociedade era para reprodução e cuidar da prole. Reprodução e cuidar da prole. Reprodução e cuidar da prole. E aí, quando havia essas lutas, né, vinha toda essa questão, né, de reflexão acerca do papel da mulher na sociedade, e dentro dos jogos era isso. Vão competir nas corridas de... Nas corridas não, perdão. Vão competir nas provas de adestramento de cavalos. Na alternativa B fala sobre cunho cultural, que era questão de beleza, vamos dizer assim, tipo Miss Universo, Miss Ceará, Miss Redenção, Miss da escola Adolfo Ferreira de Souza. Porque as mulheres não podiam correr uma maratona. Era mais ou menos assim. Tá? Corridas de bigas na alternativa C. Gente, corrida de bigas muito bacana. Volta para os filmes. Quem assistiu Gladiador, Alexandre o Grande, Roma. Tá? Bigas, para quem não sabe, são aquelas carruagens carregadas por cavalos, mas aquelas carruagens individuais, para uma pessoa só ficava em pé e ali fazendo com que o cavalo se locomovesse mais rápido. Quem ganhasse era o vencedor, óbvio. Tá? Vocês já devem ter visto esse tipo de coisa. No Gladiador, me lembro que tem muito. Tá? Que entra, inclusive, na arena dos gladiadores. Né? E as bigas eram, na verdade, carruagens de um contexto bélico, de um contexto de guerra, né? Para massacrar os adversários também. Né? Marcela, a discussão é imensa. Caroline, difícil. E aí eu fico super, super feliz, porque, assim, se chegou um pouquinho para vocês que fizeram a atividade, se chegou a alguns pontos de reflexão a esse respeito aqui dentro da nossa disciplina, fico feliz. A gente vai ver isso também nas outras questões. Alguma dúvida nessa? Tranquilo, né? Ok? Elas podiam assistir, no começo, lá atrás, elas podiam assistir, já no começo dos jogos da Era Moderna. Elas podiam assistir, mas não podiam competir. E aí vieram as pressões. Por que não?
Podemos e vamos começar. Tá? Vamos lá. De acordo com o gráfico, que apresenta um comparativo da participação entre homens e mulheres dentro dos jogos, e com aquilo que foi discutido na aula, naquela aula lá do YouTube, naquela aula que ficou lá no YouTube para vocês assistirem. Vou até parar agora para dizer o seguinte. Na véspera da prova, assistam a aula. Vão lá, tá no Google Sala de Aula lá como material. Revisem esse vídeo, revisem a atividade se quiserem. Tá bom? Show. É a base para a prova. O conteúdo ele é acumulativo. Nas primeiras aulas nós vimos algumas coisas sobre educação física escolar, as características dela dentro da aula. Posso colocar, dentro da escola, posso colocar alguma questãozinha na área de vocês novamente. Bem bacana que eu acho que você já tem esse entendimento. Tá certo? Uma informação. Questões a nível Enem. Quantos simulados de Enem vocês já fizeram, terceira série de redes de computadores? Quantos simulados de Enem vocês já fizeram, terceira série de redes de computadores? Só um? Aqui na disciplina de Educação Física, vou deixar isso, vai ficar gravado, vocês vão assistir, vão ouvir e reouvir quantas vezes quiserem. Aqui na nossa disciplina de Educação Física, já é a segunda atividade que nós vemos algo relativo ao Enem. Só aqui na disciplina de Educação Física. E todos os professores são preocupados com isso. Eu espero que todas as aulas vocês vejam dessa forma. A grande questão é, e aí eu fico preocupado quando eu olho para a frequência de vocês. Prestem atenção. Porque eu cheguei de uma forma, vocês me falaram que era só PDF, era só resumo, era só fichamento. Aí eu digo para vocês, eu trouxe essa nova roupagem e continuo muito preocupado porque a gente tem tanta coisa para ver e não vai dar tempo. Mas o que eu puder ajudar, quem quiser me procurar, me procure. Estou sempre aberto. O que eu puder fazer para levar alguma coisa do Enem, para fazer vocês ganharem qualquer questãozinha que seja, levar você para dentro da universidade, eu, aqui na Educação Física, na disciplina de Educação Física, o professor Carlos vai fazer também. Pessoal, de novo, Educação Física está entre 7% e 11% das questões de linguagens. Isso corresponde entre 4 e 8 questões da prova de linguagens. Entre 4 e 8 questões da prova de linguagem. Ora, se uma questão só, tá assim, ó, dedinho em riste. Uma questão só faz toda a diferença na vida de vocês para o sucesso, aquele segmento onde vocês querem ir. Imaginem 4. 5, 6, imaginem 8. Tá? Então, tem valor aqui a nossa disciplina, o que eu puder fazer, as atividades. Eu não vou nem mostrar as pessoas que ficaram sem fazer a atividade. Não vou nem fazer frequência hoje, porque vocês estão aí em ritmo de estágio. Não é justo com quem não está podendo estar aqui agora. Mas enquanto tiver MIT vai ser assim, é um pouco complicado. Aí vocês me cobram lá na frente, não acertei nada de educação física. Ou então até zerei a prova, porque teve gente que zerou a atividade. Embora não valesse uma nota específica só dessa atividade. Mas era algo que me dava um parâmetro para entender como é que vocês vão. Essa questão, por exemplo, é uma questão que envolve um gráfico, é uma questão que envolve matemática, análise do gráfico. Só tem no Enem. Embora ela tenha uma casquinha de banana aqui, mas quem acompanhou, fez a análise do gráfico, percebeu. A maioria respondeu a alternativa correta. Mas eu tive muita gente respondendo os outros itens. E parece que não perceberam muito bem ou fizeram a atividade como queriam fazer. Só responderam e passaram. Então, deem a importância à nossa disciplina também. Tá? O Enem vem aí, eu acho que vocês querem passar e levar adiante qualquer sonho. Tá bom? Voltando aí, ó. De acordo com o gráfico que apresenta um comparativo e com aquilo que foi discutido, pode inferir o quê?
Gente, o gráfico é esse aqui, ó. Esse. Esse aí que vocês estão vendo. Tá? Ele, ó. Em azul, a participação das meninas, né? E em cinza, a participação dos meninos. Ok? Desde o começo da Era Moderna, aqui está errado, ó, é 1896, mas acho que dá para entender que aqui está errado. Ó. 1900, e aí vem, ó, até o Rio 2016, na última coluna aqui, onde a participação das meninas é máxima. Tá certo? Aí, a pergunta é essa. Perdão, gente. A pergunta é essa. Inferimos, de acordo com o gráfico com a aula, o seguinte. Alternativa A. As mulheres possuem a maior participação nos esportes no início dos Jogos da Era Moderna. Gente, analisando o gráfico, qual é o período em que as mulheres participam mais? No começo ou agora, mais recentemente, no fim do gráfico? Por favor. Perfeito. Agora. Então a alternativa está errada quando diz que as mulheres têm maior participação no início dos jogos. Teve gente que respondeu a alternativa A. Não vou nem comentar, né? Preciso comentar isso aqui? Claro que não. Análise do gráfico. Tá lá, gente. A maior participação, a zero aqui, ó. 2,2%, aí cai de novo. Aí recomeça gradativamente, diminui um pouco, né? As épocas entre guerras, né? A gente pode depois ver como as guerras influenciaram a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Guerra Fria, como é que elas influenciaram aqui os Jogos Olímpicos, tá certo? Mas a grande participação é agora. Né? Se eu voltar aqui 2 slides antes, vocês vão ver que é Tóquio. 49% de participação, quase igual. Pouquinho, ó, de diferença. Tá bom? Era só analisar. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Oxe. Vamos lá, ó. Alternativa B, eu vou pular. Alternativa C. As mulheres ocuparam desde o início das competições um papel de verdadeiro destaque. Eu não vou nem voltar no gráfico. As mulheres ocuparam desde o início das competições um papel de verdadeiro destaque? E aí? Tem 18 que ainda me acompanham. Caroline, mulher, calma, mulher, vou já chegar lá, não item B de bola. Todo C, viu? Perfeito, Marcelo. Essa participação é, obviamente, o destaque. E, obviamente, destaque. É muito comum a gente pegar uma surpresa aí, e vocês sabem disso, porque vocês devem ter acompanhado muito aí em Instagram, nas reportagens, nos jornais. Quem foram os grandes destaques agora dessa última Olimpíada? Quando a gente fala da participação feminina. A do skate lá, Raíssa Leal, eu Perfeito, acho. Marcelo. Perfeito. A Raíssa Leal. A fadinha. Algum outro? E o time de vôlei feminino, acho que é de vôlei, que pegou prata. Teve uma também da canoagem que ganhou ouro, se não me engano. Ou foi ouro, ou foi alguma medalha assim, foi ouro ou As prata. meninas da vela foram bicampeãs olímpicas. Perfeito. É isso. E teve A a. fadinha, a fadinha foi prata, viu, Caroline? E Mas, teve ó, vai. a outra lá. Eu não sei o nome, não, só sei o nome da Raíssa, que é. Acho que é ginástica, algo assim. Que Rebeca Andrade. ela fez a Boa. apresentação com a música de funk até. Perfeito. A da água, Marcela. Perfeito. Perfeito. Então, destaque agora. Reflexo, ó. Reflexo da sociedade. A gente vai dando oportunidade, elas vão mostrando que cada vez podem mais. É triste para mim quando eu tenho que escutar que as mulheres não podem desempenhar o mesmo papel, que elas são menos inteligentes, que elas têm que ganhar menos porque têm que cuidar dos filhos, porque menstruam. Isso é triste. Triste.
Nós escutamos ainda hoje esse tipo de coisa. Século XXI, 22 de setembro de 2021, 11h33 da manhã. Então, galera, o destaque é agora, não é no começo dos jogos. A participação era nula. Tá certo? Vou pular D também, vou para E. A alternativa é: a participação dos homens está evidente pela falta de interesse das mulheres em competir. Gente, pela falta de interesse das mulheres em competir. É por isso que os homens se destacam. Tá correta essa? E aí? É um meme mesmo, né, Carlos Henrique? Um emoji mesmo. Óbvio que não. Elas eram impedidas. Lembra que eu pedi para vocês segurarem essa palavrinha? Proibidas. Proibidas de competir. Bom, vou voltar para a alternativa D de dado. Essa foi a grande casca de banana. Ela praticamente divide, embora a alternativa B, que é a verdadeira, tenha tido com certeza mais votos, tá, de vocês. Então vamos lá, para a gente tirar essa dúvida que pode ser que tenha alguém da turma agora que respondeu a alternativa D de dado. Há uma percepção subjetiva da sociedade das diversas épocas, diferente daquelas praticadas nas competições. O que isso quer dizer? Pessoal, quando a gente fala de percepção subjetiva, é algo que se tem em mente como ponto forte, ponto maior, mas que não reflete uma totalidade em realidade. Entendi nada, Tio Carlos. Eu vou dar um exemplo. Está com tempo já que saem aí, por exemplo, as pesquisas de intenção de voto para o ano que vem. Falta um ano para as próximas eleições, né? E aí, quando vocês são abordados na rua ou por telefone, né? Fecha essa pesquisa e vai lá para o jornal e diz assim: o candidato fulano está com 50% de intenções. O candidato cicrano está com 32%. O candidato beltrano está com 12%. Os demais candidatos não somaram 5%. Isso é uma percepção subjetiva. Isso é uma percepção subjetiva. É algo que ainda não mostra uma total realidade. Do que a gente está falando na questão? Da participação feminina. É o foco. O tratar a mulher em contexto social. Vamos lá, retomando então, para ver se vocês entendem. Há uma percepção subjetiva da sociedade. Há um reflexo social nas diferentes épocas, nas diversas épocas, tá? Diferente daqueles que são mostrados e praticados nas competições. Vamos voltar para aquele raciocínio que eu mantive da antiguidade. Como é que as mulheres eram tratadas aqui? Vocês acham que como elas praticavam é reflexo da sociedade? Elas são tratadas aqui em 1900, 1896, da mesma forma como são tratadas a nível social? Se a resposta for sim, é porque aqui não é diferente, é idêntico. Se eu não estiver sendo claro, eu vou para cá, para o outro lado do gráfico. Como é que as mulheres são tratadas aqui em 2016? E a participação delas? Pegou agora? Ficou claro? A sociedade se reflete dentro do contexto olímpico, dentro do contexto esportivo. Se as mulheres são bem tratadas aqui, se elas têm vez, se elas têm voz, se elas participam ativamente da vida social, elas também participam do esporte. Elas participam da Olimpíada. Então não é diferente, é idêntico. Se as mulheres são massacradas aqui, impedidas de votar, tratadas como função principal reproduzir, cuidar da prole, como vocês falaram aqui nos comentários, ó, dar herdeiros, né, os primogênitos, cuidar da cozinha, né, vocês falaram isso.
Elas conseguem participar? Não. Então, é idêntico. Quando a gente vem para a questão, ele fala... Essa palavrinha deixa o item errado. Quando ele fala que é diferente. A percepção da sociedade é diferente daquela nas Olimpíadas. E eu deixei isso muito claro várias vezes durante a aula. Tá? Aquela lá do YouTube. Ok, Caroline, sem problema. Deixei muito claro isso lá. Tá? E as conquistas dentro da Olimpíada, cada edição se vê que elas podem mais e mais e mais e mais, elas refletem aqui fora pontos de início para uma revolução, para uma nova conquista. E assim a gente vem seguindo. A cada 4 anos elas vêm aumentando, participação na sociedade e na Olimpíada. Na sociedade, na Olimpíada. Na sociedade, na Olimpíada. Esse gráfico aqui poderia ser um gráfico, se a gente comparasse, um gráfico social também. Um ao lado do outro aqui, talvez tivessem a mesma dinâmica. A participação efetiva da mulher enquanto contexto social. Deve ser parecido. Concordam? Beleza? A alternativa correta, portanto, é a alternativa B de bola, que envolve essa habilidade de leitura do gráfico. Há uma tendência para que a participação das mulheres supere a dos homens nos próximos jogos. Então tá lá, ó. Elas vêm crescendo, 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 igualando. Quando ele fala que há uma tendência, há uma possibilidade. Tá certo? Ele não diz claramente, as mulheres vão ultrapassar os homens. Não. A gente não sabe. Mas a gente pode inferir também, se você lembrar os slides anteriores, quando a gente olha aqui para Tóquio, lá durante a aula eu lembro o seguinte, que agora em Tóquio foi a primeira vez, gente, em que as meninas disputaram todas as competições. Não teve agora em Tóquio nenhuma competição que tenha sido exclusivamente masculina. Disputada apenas por homens. Ok? Ficou clara essa questão? Ficou clara? Tranquilo? Posso passar? Alguma dúvida? Deu bom, né? Show! Ó, questão de Enem do ano passado, ó. Bacana. Vou trazer para vocês, pode ser que na prova tenha uma adaptação, alguma coisa relativa a esse assunto, sim. Tá certo? Beleza? Se prepara. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e para mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais econômicos em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Mata são 2 expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o terceiro lugar na última votação para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois sobressai. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que... A alternativa A apresenta proximidade com o tênis. Gente, já vou eliminando aqui essa alternativa A. Diz exatamente o contrário, que o futebol tem, que a gente tem no futebol esse ápice de desigualdade. Enquanto no tênis, as grandes competições, elas já têm a mesma premiação. E é verdade. Tá certo? Alternativa B. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços em treinamento esportivo. Ele até começa dizendo que o nível de esforço é o mesmo. Treinamento, dedicação, habilidade. É o mesmo esporte. Exige a mesma técnica. Óbvio, com condição de física, a masculina com a dela, a feminina com a dela. Mas traz remunerações proporcionais? Não. A dos homens é extremamente desproporcional, é lá nas alturas. Ou a das meninas é extremamente desproporcional, é lá embaixo. Você leva para o lado que você quiser. Tá certo? Assis, é verdade, é o item D. Chego já nele, tá bom? Alternativa C, possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade. Já vou parar aí. Tenho certeza que vocês devem fazer uma lista dos jogadores da seleção masculina.
e não deve saber sequer 3 nomes da feminina. Fora a Marta, a Formiga. Vê como é complicado? Quem é que faz mais propaganda? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar. E das meninas que vocês vêm fazendo propaganda? Quais são os jogadores que fazem? Além da Marta. Uma propaganda, sei lá, de um desodorante, de uma marca famosa e de roupa esportiva. Ponto de reflexão. A alternativa resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta a jogadores. Falsíssimo. Falsíssimo. Está nesse mesmo ponto de reflexão das outras alternativas. Alternativa D, alternativa correta. Se caracteriza por uma identidade masculina do Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Identidade masculina do Brasil. Foi o tempo em que eu ia para o estádio e só tinha homem no estádio. Né? Além delas praticarem, elas já também são muito... a participação imensa, até para assistir. Dá até para linkar com o nível que nós fizemos de reflexão olímpica. Tinha 2 atividades que eu ia fazer com vocês para incluir esse tema. Tá? Estou terminando, pessoal. A primeira delas, uma delas era... Eu não consigo comprar, gente, na internet, uma blusa da Marta. Eu não consigo comprar na internet uma blusa da Marta. Seleção brasileira, Nike, oficial, 2021-2022. Se eu quiser comprar, eu tenho que comprar ela masculina e mandar customizar no site. Botar o nome da marca. A camisa da seleção brasileira feminina é diferente, ela tem uma gola em V. Passaram por remodelação do ano passado para cá, o símbolo da CBF, é bem bacana, massa, tá? Mas eu não consigo achar a feminina. Vocês vão conseguir achar da última Copa, mas a desse ano vocês não conseguem achar. Por quê? Ponto de reflexão. Segunda coisa, quais os jogos de videogame, os meninos que jogam muito, vocês aqui em rede jogam demais, as meninas aí, ó, estão a par disso. Faz quanto tempo que vocês têm aí a condição de jogar com times femininos nos jogos virtuais? Seja no celular, no PC, e aí? Há quanto tempo vocês conseguem? Eu vou jogar agora o FIFA, vou jogar o PES, vou jogar o FIFA, vou jogar aqui no simulador e quero jogar hoje com o time feminino, estou a fim de jogar com a Marta. Pontos de reflexão, pessoal. Vou encerrando por aqui. Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? A hora é agora. Lembrando, nosso conteúdo é acumulativo. Pode ser que tenha uma coisinha de educação física, bem bacana, bem simples de responder. Pode ser que tenha alguma coisinha do Enem, mas a base da nossa prova é essa última atividade que nós acabamos de corrigir. Tá certo? Desejo a vocês uma excelente semana de provas na semana que vem. Em seguida, a nossa, no dia 4, né? E depois vai vir a recuperação. A gente vai demorar um pouco agora a se ver. Não esqueçam do dia da nossa prova, na segunda-feira, dia 4, tá? E da entrega do nosso trabalho de 3 pontos ali no dia 1º de outubro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a participação de vocês. Espero ver mais gente aqui nas próximas aulas. Sempre conto com vocês. Deem essa importância que a gente só tem a ganhar aqui na nossa aula. Um grande abraço, cheiro enorme, juiz, até a próxima. Valeu, valeu. Valeu!